José Cabelar reage a pedido de pena de morte formulado pelo promotor militar no julgamento em que é acusado de traição. Palancas Negras defronta hoje a similar da Líbia no estádio 11 de novembro. Pedro Gonçalves mostra-se otimista. Boa tarde, Angola. Informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Seja bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. Entra hoje no seu segundo e último dia a sexta edição da Conferência sobre Petróleo e Gás. Várias empresas levaram ao fórum produtos inovadores, como é o caso do Banco Sol, que se prepara e também para assinalar, no caso, 24 anos de existência. Levou para a exposição da conferência dois produtos, tratam-se do Quilap e do Private Bank. Para mais informações, vamos falar agora com o nosso colega Alberto Capitão, que está destacado na conferência. Capitão, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo agora. Viva, muito boa tarde, Adilson. Boa tarde aos nossos telespectadores e radiovintes. De facto, continua a decorrer este segundo dia da Conferência Internacional de Petróleo e Gás, aqui no centro da cidade de Luanda, e o Banco Sol, que está a completar exatamente 24 anos neste outubro de 2025, está também aqui a expor os seus serviços e produtos. Desta feita, traz aqui alguns produtos no sentido de passar também ao seu leque de clientes e angariar novos clientes. Neste momento vamos falar com o Lusolano de Carvalho, o diretor do Private Banking, do Banco Sol, que nos vai falar um pouco deste produto ou deste serviço, sobre quais as vantagens e como funciona. Ilustre Lusolano, muito boa tarde em direto para a Rede Girassol. Diz-nos então o que é que de novidades vocês trazem para este evento. Bom dia a todos. Assim, o Banco Sol, de uma forma geral, tem-se reposicionado no mercado de forma muito ativa. E o setor do oil and gas é um setor que nos interessa e muito. Não só no setor empresa, né, porque temos criado um centro oil and gas e mining, que é muito direcionado ao setor, mas nós, como private e premium, criamos a marca premium justamente para atender às necessidades dos funcionários a esse setor. Criamos uma proposta de valor muito diferenciada do mercado, né, no que concerne a clientes premium. São clientes que têm apetites específicos, né, e nós estamos de forma muito direta, muito focada a oferecer e a atender todas as necessidades. Nós temos 4 para já centros premiums no mercado. Estamos a trabalhar para crescer e continuar ativo no setor do oil and gas. No caso do private, como é que funciona? O private, como diz o nome, é private, né? Não é tão virado ao oil and gas só, é abrangente, é mais as lideranças, stakeholders dessas instituições, é um atendimento à distância. O premium também, o private é um bocadinho mais restrito. Ambos têm produtos específicos direcionados, seja ele de poupança, soluções de financiamento, soluções de serviço de estrangeiro, enfim, é um pacote de oferta muito direcionada a esse setor. E como disse, estamos no segundo dia. Como é que está a ser esta adesão ao vosso stand? Muito boa, muito boa. O primeiro dia tinha um alvoroço maior, por questões óbvias, né? Estava um bocado mais cheio, mas temos tido um feedback muito bom dos nossos clientes, têm cá vindo, quando nós, na nossa equipa, que está cá no serviço de campo, aborda os clientes, têm sido receptivos, temos partilhado cartões, angariamos alguns clientes. Ontem conseguimos, por exemplo, clientes novos, 9 clientes novos, reativamos alguns que já estavam connosco, mas estavam adormecidos, ou seja, tem sido bastante positivo. Muito obrigado, Lusolano de Carvalho, diretor do Private Banking do Banco Sol, que está, como disse, a completar 24 anos no mercado nacional e que está também aqui nesta conferência sobre petróleo e gás, uma conferência internacional. O grande objetivo desta instituição bancária é não só angariar novos clientes, mas fidelizar também aqueles que já fazem parte desta instituição bancária. Nós vamos continuar deste lado a acompanhar as incidências de toda a conferência e também da adesão aqui ao stand do Banco Sol. Boa tarde. Capitão, boa tarde. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota.
Seguimos com a informação. A transição energética, o aumento da produção através de reformas favoráveis ao investimento dominaram o primeiro dia do certame, que junta cerca de 78 empresas. Está aberta a conferência sobre petróleo e gás. Durante 2 dias, os olhos estarão expostos na transição energética em meio ao declínio da produção petrolífera que o país atravessa. Essa luta que estamos a travar contra o declínio da produção, mas também porque estamos a demonstrar ao mundo o que temos dito. Queremos uma transição energética mais justa e equitativa. Porque o agogo é hoje, se calhar, a plataforma com melhor performance em termos energéticos e de descarbonização no mundo. Então, isso orgulha-nos e demonstra a nossa seriedade quando reafirmamos: queremos continuar a explorar os nossos recursos minerais, queremos transformá-lo e queremos fazê-lo com respeito ao ambiente. Angola detém vários recursos minerais que quer olhar para os mesmos como fonte alternativa de energia. E as cerca de 78 empresas, entre nacionais e internacionais do setor petrolífero, estarão concentradas neste aspecto. Empresários no setor petrolífero há anos, João Filipe e Manuela Cardoso, acreditam que o país tem tudo ao seu favor para a diversificação da matriz energética de Angola. A existência dessa nova commodity, adicionando os esforços em curso para mais exploração de petróleo, portanto, o futuro é promissor da indústria e vamos ter mais eletricidade para as nossas casas, para a industrialização do país, e daí podem vir outras indústrias como a de fertilizantes, né, que já está a nascer no Soio, e talvez uma aqui também na Barra do Dano, portanto, que são soluções que visam agregar valor naquilo que é a diversificação da nossa matriz energética por intermédio do gás. Angola pode conseguir sim fazer essa transição. Aliás, já começamos a dar alguns passos. Já se fala muito do ESG, que é o Environment Sustainability Governance, que as empresas têm que seguir então para cuidar do meio ambiente, para fazer a transição energética. Fazemos extração de petróleo com menos, de uma forma mais limpa. Eu acho que Angola já começou a dar os passos. Falta muito, sim, ainda temos um caminho pela frente, mas as empresas já começam a seguir esses passos, que é para então nós fazermos a transição energética de forma segura e sustentável. Segundo Jorge de Moraes, empresário, para atingir a transição energética é necessário ter muita lucidez. Naquilo que diz respeito à transição energética, eu acho que nós temos que ser muito lúcidos em relação a onde é que nós estamos, comparado com os países ocidentais. Eles têm outras preocupações, isso foi dito pelo Presidente e foi dito também pelo nosso Ministro das Minas e dos Recursos Minerais, que o importante para nós é nós utilizarmos ao máximo, e também foi dito pelo NGIUC, todas as gotas de petróleo e gás que nós podemos para o nosso próprio desenvolvimento. Esta tem que ser a nossa prioridade. Ainda mais se for feito pelas empresas nacionais, melhor ainda. Durante os dias 3 e 4, o também considerado o maior evento de petróleo e gás do país vai posicionar Angola no epicentro da discussão energética, celebrando o que se fez ao longo de 5 décadas e projetando o futuro do setor petrolífero. Angola oferece condições de investimento que garantem estabilidade contratual e o devido retorno de acordo com as melhores práticas internacionais. A informação foi avançada pelo Presidente da República na abertura da 6ª edição da Conferência de Petróleo e Gás, que arrancou na última quarta-feira aqui em Luanda. João Lourenço considera fundamental que o setor petrolífero assuma um papel ativo na criação de oportunidades de estágio e na promoção de acesso ao primeiro emprego aos jovens, a maior franja da população angolana. Luanda é desde esta quarta-feira o palco das discussões do futuro do setor energético no país, com a realização da 6ª Conferência de Petróleo e Gás, aberta pelo Presidente da República. Para o setor, João Lourenço assegurou que Angola oferece condições de investimento favoráveis
sinalizando a necessidade de parcerias que contribuam para o bem comum e o desenvolvimento sustentável do país. A República de Angola oferece condições de investimento que garantem estabilidade contratual, segurança jurídica, previsibilidade e o devido retorno de acordo com as melhores práticas internacionais. Queremos parcerias que contribuam para o bem comum, para o empoderamento das nossas comunidades e para o desenvolvimento sustentável do país. A cooperação entre os setores público e privado, entre investidores e reguladores, aliado ao conhecimento local e à experiência internacional, será determinante para concretizar essas aspirações. O setor petrolífero é a espinha dorsal da economia nacional, apesar do declínio acentuado na produção. Para contrapor esta realidade, medidas estão a ser tomadas pelo Executivo, onde a captação de novos investimentos se destaca. A 6ª edição da Conferência e Exposição do Petróleo e Gás realiza-se num momento particular da indústria petrolífera nacional, caracterizado por um acentuado declínio da produção. Para vencer este desafio, o Executivo angolano, e em particular o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, em articulação com os seus órgãos tutelados, tem envidado esforços para a implementação de programas e ações com vista a mitigar esta situação, com especial foco na estratégia de exploração 2020-2025, estratégia de licitação 2019-2025 e captação de novos investimentos privados para impulsionar o desenvolvimento sustentável em toda a cadeia da indústria petrolífera nacional, com o fim último de gerar riqueza e prosperidade para o país e para os angolanos. Para o Presidente da República, a exploração e produção de hidrocarbonetos no onshore angolano deve ser estimulada e promovida, tendo em conta o baixo custo operacional. João Lourenço reafirmou o compromisso de Angola de trabalhar com parceiros e organizações internacionais para a produção sustentável dos recursos petrolíferos do país, contribuindo para a transição energética e diversificação da economia nacional. Relembramos que os intervenientes nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás em Angola foram orientados a adotarem medidas de mitigação e compensação das emissões de gases de efeito de estufa, entre as quais destacamos a eliminação ou redução da queima do gás, a adoção de equipamentos operacionais menos poluentes, a proteção e a conservação da flora e da fauna, bem como a execução de programas para florestação e ou reflorestação. Reiteramos o nosso compromisso de continuar a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros e organizações internacionais para a produção sustentável dos nossos recursos petrolíferos, contribuindo para a transição energética e também para a diversificação da economia nacional. O Presidente da República considera fundamental que o setor petrolífero assuma um papel ativo na criação de oportunidades de estágio e na promoção do acesso ao primeiro emprego aos jovens, a maior franja da população angolana. A população angolana é maioritariamente jovem. Por isso, devemos canalizar a energia e o potencial criativo desta franja da população ao serviço da nossa economia, razão pela qual é fundamental direcionar uma atenção especial aos jovens. O setor petrolífero deve assumir também um papel ativo na criação de oportunidades de estágio e na promoção do acesso ao primeiro emprego aos jovens angolanos, abrangendo toda a cadeia de valor da indústria petrolífera. A 6ª Conferência de Petróleo e Gás termina nesta quarta-feira.
Participam da 16ª edição da Feira de Inovação Tecnológica do ITEL, o FITITEL. A mensagem de boas-vindas foi feita pelo diretor da instituição. Já o discurso de abertura coube ao Ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, Mário Oliveira. A nossa colega Edna Firmino acompanha a atividade e traz mais dados. Vamos conversar com a Edna agora. Edna, boa tarde. É consigo a atualidade desta informação. Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. O desencerrar da fita inaugural da 16ª edição do FITITEL foi feita pelo Ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, Mário Oliveira, às 10h07. No seu discurso de abertura, Mário Oliveira disse que esta feira é mais do que uma feira, é um laboratório vivo de criatividade e inovação, onde a academia, a juventude e as instituições e o setor empresarial se encontram para apresentar soluções capazes de dar respostas às preocupações do nosso tempo e do dia a dia. Vamos ouvir. Nesta abertura da 16ª edição da Feira de Inovação Tecnológica FITITEL 2025, um espaço que simboliza o dinamismo, a criatividade e a ousadia tecnológica da juventude angolana. Ao celebrarmos essa edição do FITITEL, evocamos também um marco histórico de grande relevância e de grande destaque no nosso C5. O ITEL não foi apenas testemunha, mas verdadeiro protagonista do processo de modernização tecnológica do nosso país. Ao longo de 4 décadas, qualificou milhares de jovens técnicos angolanos que hoje ocupam funções estratégicas na transformação digital e no desenvolvimento do setor das telecomunicações, das tecnologias de informação e na gestão, igualmente, das empresas angolanas, públicas e privadas. O lema que inspira esta edição, ITEL, 40 anos de transformação digital, alargando o compromisso com o país, traduz a continuidade de uma visão estratégica que coloca a educação técnica e a inovação no centro da construção de uma Angola inclusiva, sustentável e tecnologicamente competitiva. Ele reflete o compromisso do governo de Angola e de Sua Excelência o Presidente da República em consolidar e fortalecer o desempenho tecnológico, a inovação e garantir que a transformação digital se traduza em benefícios concretos para todos os angolanos, todos os cidadãos do nosso país. Ouvíamos o Ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, Mário Oliveira. Fazem parte desta feira, ou melhor, aqui estão mais de 60 feirantes a apresentar os seus produtos e também os estudantes de telecomunicações de ITEL que estão aqui a apresentar os seus trabalhos de fim de curso e outros trabalhos desenvolvidos ao longo da sua formação. Esta é uma matéria que o caro telespectador poderá acompanhar nos próximos serviços de informação da rede Girassol. A partir do FITITEL, Feira de Inovação e Tecnologia, despedem-se Manuel Matamba e igualmente Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, equipa. Obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota. O bairro Cambolombo, na comuna do Benfica, conta com uma nova imagem. O Colégio Público 9005, Escola Nova, entregue pela administradora municipal de Talatona, Sandra Batalha, em cerimónia que assinalou um momento importante para a comunidade. O ato foi testemunhado pela administradora comunal do Benfica, pelos administradores municipais e adjuntos, diretores municipais, autoridades tradicionais, professores, alunos e moradores da comunidade que receberam com entusiasmo a nova infraestrutura. Com esta nova imagem, salas de aula mais aconchegantes e uma quadra desportiva, para os alunos do ensino secundário, Manuel e Adélia consideram um gesto louvável.
A nossa escola antes era muito vandalizada. Depois, quando nos mudamos de escola, a nossa escola ficou em construção. Quando nós chegamos, encontramos a escola está muito bonita. Por isso, eu devo agradecer à administradora. Muito obrigada, administradora. A escola antes era um pouco desorganizada. Gostei da escola, está melhor agora. O que melhorou na escola é o quadro, o campo, o quarto de banho, as carteiras e as pinturas da parede, o teto. A diretora municipal da Educação do Talatona, Elizabeth Francisco, frisou que este passo vai proporcionar um clima favorável para o presente ano letivo. É uma grande alegria ter recebido essa escola nas condições em que nós estamos agora a viver. É uma escola diferente de outras, porque é a primeira escola que nós recebemos. Vamos poder usar os dois tipos de quadro, o quadro de giz e de marcador. Então, é uma grande satisfação. Agora, as outras escolas, nós conseguimos este ano, albergar um grande número nas escolas públicas, criamos listas de encaminhamento, isso ajudou muito os encarregados, então podemos considerar não termos um número considerável de crianças fora do sistema de ensino. Segundo a administradora desta localidade, Sandra Batalha, esta é a conclusão da primeira fase da escola. A reabilitação da escola levou cerca de 90 dias, mas dizer que não terminamos ainda, foi apenas a primeira fase, as salas e as áreas comuns já estão completas, mas deverá ter uma segunda fase onde vamos edificar mais salas de aulas, onde também daremos um outro ar aos campos para massificar o desporto escolar. E também temos uma horta escolar que vão ser os próprios alunos a plantar e a cuidar dela. A responsável acrescentou ainda que a nomeação de Talatona como município amigo da criança impulsionou esta materialização. No ano letivo passado, nós constatamos que a escola não tinha condições de ensino e aprendizagem condignas para os alunos e professores e então decidimos requalificá-la, decidimos dar um novo ar e tornar a escola na segunda casa da criança, de facto. Depois, o município de Talatona foi, portanto, também distinguido como município amigo da criança e é imperioso que, enquanto município amigo da criança, tenha, de facto, condições melhores para as crianças. A reabilitação da escola nova teve a duração de 90 dias e para este ano letivo 2025-2026 estão inscritos cerca de 600 alunos. Especialistas alertam para o papel fundamental dos profissionais de saúde mental no ambiente escolar, especialmente após períodos de isolamento e mudanças sociais, como o retorno das aulas em todo o país. A presença de psicólogos escolares representa desenvolvimento emocional e educacional dos estudantes. A volta à rotina escolar, embora esperada por muitos, pode ser um momento de ansiedade, insegurança e até sofrimento psíquico para crianças e adolescentes. Para o psicólogo Lucamba Joaquim, é de extrema importância que todas as escolas, de forma particular as públicas, devem ter um gabinete de psicologia justamente para identificar as dificuldades e atuar preventivamente, promover o bem-estar e fortalecer os vínculos dentro da escola. É uma situação um pouco preocupante, porque mesmo antes das aulas arrancarem, durante o processo de matrículas e seleção, a presença do psicólogo é muito importante. E o psicólogo vai servir como uma espécie de mediador entre os pais e a escola, aqui particularmente os professores. Qualquer dificuldade em termos de aprendizagem, além do psicopedagogo e de outro especialista, o psicólogo pode servir primeiro na parte da avaliação diagnóstica. Se, por exemplo, o aluno apresentar alguns sinais, alguns traços de possíveis transtornos que possam implicar no processo de aprendizagem, então é importante, por exemplo, que o psicólogo faça esse rastreio. Primeiro, fazer o rastreio desses sinais, depois recomendar uma avaliação mais aprofundada para então, durante o processo das aulas,
os professores tenham conhecimento das habilidades e limitações desses alunos para poder então ter um maior acompanhamento. Lucamba Joaquim acrescentou que os gestores escolares já identificaram a necessidade da existência de psicólogos dentro das instituições de forma consistente. Políticas até já existem. Eu falei, por exemplo, do decreto. Quem cria o decreto é porque já identificou a necessidade desse profissional dentro das escolas. Agora, o que falta é aplicar na prática e de forma mais consistente. Isso também implica criar condições para terem esses profissionais. Talvez relembrar às instituições, aos gestores escolares. O psicólogo não é um fiscal. O psicólogo é um parceiro do processo de educação. Se eu contrato um psicólogo da educação ou escolar, é valioso, ou até o próprio clínico, é valioso, é mais valioso eu colocar esse psicólogo a trabalhar no que eu disse anteriormente, que é no processo de avaliação, rastreio de sinais e depois recomendar possíveis avaliações mais aprofundadas e para depois dar também o subsídio aos professores, do que eu lhe colocar só a dar aulas. Os educadores de hoje devem ter competências de ensino especial para suprir a falta de psicólogos nas escolas. Hoje já se exige, por exemplo, que o professor, durante o processo de formação, tenha também conhecimentos de inclusão, de ensino especial, para poder lidar em sala de aula. Esse grupo de profissionais, o psicólogo vai ser indispensável. Nós precisamos agora passar da teoria à prática, criar condições, criar mecanismos de contratação massiva desses psicólogos para que a gente consiga trabalhar de forma mais assertiva. O país precisa de psicólogos escolares que atuam na área, devido ao aumento dos casos de ansiedade, depressão, autolesão entre jovens nos últimos anos. Especialistas reforçam que o investimento em saúde mental nas escolas deve ser uma prioridade e não uma alternativa. O governo precisa criar políticas de trazer esses profissionais para dentro das escolas e ajudar as crianças que têm dificuldades. E não só estamos a falar de dificuldade de aprendizagem, mas também podemos falar de outras dificuldades que vão surgindo ao longo do percurso. Por exemplo, há crianças que apresentam quadros de ansiedade, quadros de depressão e também adolescentes durante o processo de aprendizagem e podem também precisar do suporte de um psicólogo clínico, por exemplo, para atendimento. Mais do que acolher, é preciso construir uma escola que compreenda os alunos na sua totalidade, corpo, mente, emoções. Sem isso, o processo de ensino e aprendizagem fica comprometido. Muito agora é para a primeira pausa desta edição. Volte connosco a seguir, pois temos muito mais para partilhar de matéria nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. A British Petroleum quer continuar a explorar as águas profundas de Angola. A intenção foi manifestada pelo CEO da petrolífera à saída da audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço. O Presidente recebeu igualmente em audiência o CEO da ENI e o Secretário-Geral do Partido Socialista em Portugal. O presidente João Lourenço recebeu Murray Auchincloss, CEO da empresa BP, Cláudio Descalze, CEO da ENE e José Luís Carneiro, secretário-geral dos Partidos Socialistas em Portugal. Com o secretário-geral dos Partidos Socialistas em Portugal, foram abordados temas voltados ao impacto da comunidade angolana e portuguesa no desenvolvimento dos dois países. Abordamos ainda a importância da comunidade angolana em Portugal para o desenvolvimento do nosso país, a comunidade que vive, a comunidade que investe, a comunidade que tem laços constituídos do ponto de vista contribui para o desenvolvimento de Angola. Diria que o futuro dos dois países é muito importante para as futuras gerações, particularmente aquelas que acreditam nestes valores da cooperação, da paz e do desenvolvimento e do bem-estar comuns. E, portanto, foi esta, digamos, a essência da conversa que tive com o Sr. Presidente da República, João Lourenço. Em audiência separada, o chefe de Estado angolano manteve encontro com o CEO da empresa BP e o CEO da ENE em Angola pela primeira vez, a propósito da conferência sobre petróleo e gás que decorre em Luanda.
Estamos felizes por informar que daremos início ao nosso primeiro projeto dedicado de gás no final do ano e vamos continuar a atividade de exploração em águas profundas, começando com a zona de interesse econômico misto. Nós falamos também do futuro de Azul, portanto sabemos que Azul começou no ano de 2025 novos projetos que continuaremos a empreender que têm a ver com a perfuração de outros poços petrolíferos e também temos outros projetos no setor de gás, principalmente no que diz respeito ao nosso plano dos próximos anos. Nós entendemos investir cerca de 4 mil milhões de dólares nos próximos 4 anos para o setor de gás. Mas, acima disso, também nós dedicamos um montante de 1,4 mil milhões de dólares para novos poços para a exploração de gás. Porque gás, como tem dito o senhor Ministro dos Recursos Minerais de Angola, é a nova fronteira, porque sabemos que vamos continuar, sim, a explorar o petróleo, mas gás cria um novo espaço para crescimento. E esse gás que nós vamos explorar vai também ajudar com que possamos alimentar a Angola LNG. A situação da sinistralidade rodoviária durante o primeiro semestre de 2025 foi analisada esta manhã na segunda sessão ordinária do Conselho Nacional de Aviação e o treinamento do trânsito que decorreu sob a orientação do vice-presidente da vice-presidente da República, Esperança da Costa. Vamos ouvir agora o Ministro do Interior que fala à imprensa, o sinal estendido agora onde decorre a reunião. Levaram com que o Ministério do Interior pudesse apresentar hoje um programa de prevenção rodoviária que iremos denominar Estrada Sem Morte. Este programa visa criar condições para o reforço na sensibilização dos automobilistas e não só. É um programa transversal onde iremos envolver outros departamentos ministeriais, iremos envolver os governos provinciais com o objetivo de reforçarmos a fiscalização, a inspeção, a reavaliação dos exames de condução e também o reforço nas medidas de fiscalização rodoviária um pouco por todo o país. A condição técnica das viaturas tem sido um dos constrangimentos que nos levam ao aumento da sinistralidade rodoviária. Também em articulação com os demais departamentos ministeriais, sobretudo das obras públicas, nós fizemos um levantamento e um mapeamento de mais de 400 pontos do nosso país onde se registram com frequência acidentes de viação, de causas diversas, algumas relacionadas com o mau estado técnico das infraestruturas rodoviárias, outras relacionadas com a condução inadequada dos automobilistas ou ainda com a sinalização deficiente. E todas estas questões têm contribuído também para o aumento da sinistralidade rodoviária. Não queremos continuar a assistir o elevado número de mortes que temos nas estradas e, por isso, como dizia de forma transversal, também iremos prestar atenção ao processo de aquisição, venda e utilização de motociclos no nosso país. Como sabemos, este processo hoje ainda se realiza no contexto da venda de motas abaixo de 50 centímetros cúbicos por importadores que trazem motas como peças e transformam-nas em motas. São vendidas neste momento sem cumprir um conjunto de requisitos que entendemos que deviam ser necessários para habilitar quem adquire, quem resista estes meios que, como sabemos, no nosso país, pelas nossas cidades, os motociclos tendem a crescer e também o número de acidentes neste sentido
é relevante. Por isso, no âmbito da fiscalização, no programa de prevenção rodoviária Estrada Sem Morte, que vamos lançar, teremos a atenção redobrada aos mecanismos de fiscalização um pouco por todo o país. Naturalmente que associando sempre a sensibilização e a educação que se impõe. A educação para a cidadania é um passo fundamental para que possamos garantir que teremos menos mortes cada vez mais nas nossas estradas. E então esse trabalho articulado com o Ministério da Educação, com as organizações da sociedade civil, com as igrejas e com todos os parceiros que entendam que devam contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, vão merecer a nossa atenção. Os números são alarmantes e devem preocupar todos os angolanos de Cabinda ao Cunene e não só, porque a segunda causa de morte do nosso país continuam a ser as estradas. E nos últimos meses temos assistido a um crescimento do número de acidentes também pela condição dos meios técnicos dos transportes coletivos ou transportes não adequados para o serviço de transporte de pessoas. Vemos a transportação a ser feita em carrinhas não adaptadas para o serviço dessa natureza. Vemos também veículos de transporte público a não obedecerem à lotação permitida nos termos da legislação. E todas estas questões que estão associadas também à nossa responsabilidade enquanto Ministério do Interior, que, em alguns casos, tem faltado rigor no acompanhamento e na fiscalização, queremos ver invertida a situação, tendo em conta a análise que este órgão hoje também se debruçou sobre a matéria. A situação preocupa-nos a todos, a nós de forma particular, enquanto garantes da segurança pública nas estradas, e queremos, por isso, contar com a colaboração de todos e porque se todos estivermos juntos, esta causa será vencida. Um particular que gostava de... Nas imagens encontrava-se o Ministro do Interior, Manuel Homem, a fazer uma radiografia da situação rodoviária de Angola e também mostrou a preocupação em relação aos transportes que são utilizados para as pessoas também. Vamos seguir com a informação. A Avenida Pedro de Castro Vanduna Eloy registrou nesta semana um atropelamento que resultou na fratura de perna de uma mulher que se fazia acompanhar de seus 2 filhos. O atropelamento aconteceu a poucos metros de uma pedonal. Ela é uma mãe e carregava consigo os seus 2 filhos com o objetivo de atravessar a via, mas não foi pela pedonal e pelo azar do destino. A cidadã foi atropelada, que resultou na fratura de um dos seus membros, porém os menores saíram ilesos. Este incidente ocorreu no período matinal desta quarta-feira, na Avenida Pedro de Castro Vanduna Eloy, no município de Quilamba-Quiache. Eu vi quando a moça estava ao lado da beira da estrada. Nós não soubemos se ela podia atravessar. Não era só ela, eram 2 moços mais um senhor que estava lá. Então, logo que chamaram água, eu fui para ir buscar água. Para mim atender num carro, de repente senti uma coisa que gritou pum! O carro passou, só dei conta do carro, não dei conta da moto. Mas depois ela gritou, ai minha mãe. Quando eu viro atrás, vejo ela no chão com 2 crianças, uma nas costas e uma no colo, o moço deitado, a moto também deitado. Normalmente estamos a apreciar sempre esse tipo de, a presenciar esse tipo de caso. Principalmente aqui na Avenida Pedro de Castro Vanduna Eloy, debaixo da pedonal do Quintão do Pedro. Há mais jovens, nesse caso, no gênero feminino, atravessar debaixo da pedonal. E não sabemos se é a pressa das mulheres, né? Nesse caso, em vez de usarem a pedonal, né? Preferem atravessar a estrada. Ainda mais não tendo a maior precaução, nesse caso. Porque nós sabemos muitas das vezes que onde não há sinal de passadeira, nós devemos redobrar a nossa atenção. E nesse caso, muitas das vezes não acontece com a nossa jovem, com a nossa sociedade, principalmente a nossa juventude. As testemunhas confirmam que a mulher sofreu uma fratura na perna, porém os filhos não tiveram nenhum ferimento. A senhora estava a atravessar a estrada por baixo da pedonal
O motoqueiro que vinha mesmo em alta velocidade. Quando ele notou que tem alguém a atravessar, ele tenta reduzir, mas por detrás dele vem um quadradinho. E assim que vem um quadradinho, ele tenta travar, o quadradinho bate na traseira da moto dele. Naquele momento a moto gira e bate na senhora com a parte de trás, a partir daqui das pernas a senhora gira. Não feriu todo o corpo, mas partiu a perna. Partiu mesmo a perna, vai ser mesmo botado. Segundo os munícipes desta circunscrição, este tipo de ocorrência é frequente naquela avenida, o que levanta preocupações sobre a segurança rodoviária no local. Tem sido recorrente cá nesse local os atropelamentos, porque as pessoas estão sempre com pressa e optam sempre por passar debaixo da pedonal. Tem sido recorrente. Só no final do mês passado, mês de agosto, aconteceu mesmo também aqui um acidente por volta das 19 para as 20 horas. Foi mesmo também um ocorrido assim, mas aquele foi um senhor que lhe pancaram num carro. Aqui, não perdeu a vida. Aqui tem sempre esse acidente do gênero. Se nós nos apegarmos ao artigo 125 do Código de Estrada, que exige velocidade moderada, no caso aqui passa a repetição, ele vai precisamente alertar ao seguinte: a aproximação de passagens assinaladas na faixa de rodagem, a aproximação de escolas, hospitais, creches, localidades ou vias marginalizadas, e vai falar também dos túneis e passagens de nível. Isso para dizer o quê? Que a condução ela deve ser adequada, nós temos estado a aconselhar a isto. É por isso a condução defensiva é aquela condução que vai prever comportamentos negativos também de outros intervenientes à via pública. Outros intervenientes não são só os automobilistas, os peões também. Então, nestes casos, quando há um atropelamento, no nosso ordenamento a culpa ainda é mesmo, será especificamente do condutor, porque o bem-vida será sempre o bem maior. E desde já apelarem aos peões, como temos feito, e aos automobilistas para essa questão da condução defensiva, para evitar estas situações. Momento para mais um intervalo. Volte connosco logo a seguir. Até já. Seja bem-vindo de volta, renovados votos de Boa Tarde Angola. Começamos essa parte com a atualidade esportiva. O selecionador, melhor dito, dos Palancas Negras, o português Pedro Gonçalves, mostrou-se otimista num resultado positivo no duelo desta quinta-feira frente à seleção da Líbia, no estádio 11 de novembro, aqui em Luanda. Os Palancas Negras realizaram a última sessão de treino visando o jogo da 7ª jornada do grupo D de qualificação ao Mundial da América do Norte do próximo ano, com um grupo composto por 23 jogadores dos 26 convocados por Pedro Gonçalves. Manuel Benson, Randy Nteka e Osvaldo Kapemba Kapita são os jogadores que estão por chegar ao país a qualquer momento. No lançamento do encontro desta quinta-feira frente à seleção da Líbia, Pedro Gonçalves sublinhou que estão a trabalhar para que o sonho do Mundial 2026 continue patente entre os angolanos. Queremos superar barreiras, queremos nos aproximar cada vez mais daqueles que são os melhores no continente e, obviamente, a nível mundial. Sentimos que estamos mais próximos, estamos a fazer o caminho. Queremos desde já, mas estamos a fazer um caminho para que Angola seja cada vez mais competente e que esteja cada vez mais vezes representada nos grandes certames internacionais e, nomeadamente, nas grandes competições como o Campeonato do Mundo. Randy Nteka, Osvaldo Kapemba Kapita e Manuel Benson são jogadores que a qualquer momento podem chegar ao país e Pedro Gonçalves garantiu estar a contar com os préstimos destes ativos nacionais. A situação é que o Randy Nteka já era para ter chegado, mas entretanto teve para se transferir. Portanto, julgo que a transferência dele, ainda não tive a oportunidade também de estar a falar com ele, mas julgo que a transferência dele não se concretizou. Pronto, são estes constrangimentos que nos surgem. No caso do Bença, não houve um constrangimento na sua transferência agora por empréstimo para o Swansea e houve necessidade, e isso levou a um pouco mais de tempo que o obrigou a estar, portanto, junto do seu novo clube, mas aguardamos, tanto logo seja possível, que ele se junte a nós. Eventualmente está tremendamente condicionado já para este jogo.
O capitão da seleção nacional, Fred, disse em conferência de imprensa igualmente de lançamento ao jogo frente à Líbia que Angola precisará evitar os erros cometidos no último duelo frente à Líbia para conseguir os 3 pontos. O jogo lá não foi um jogo fácil, toda a conjuntura das situações que foram, não só dentro de campo, mas também como fora de campo. Sabemos as valias deles, sabemos que irão nos provocar, irão tentar fazer tudo para nos destabilizar, porque sabem que é uma das maneiras que conseguem tirar também vantagem sobre nós, e nós temos que ser inteligentes, temos que mostrar o nosso poder ofensivo. Angola está no grupo D de qualificação ao Mundial 2026. O grupo é comandado pela seleção de Cabo Verde com 13 pontos. Camarões, com 12, é o segundo colocado. A Líbia tem 8 pontos no terceiro lugar. Angola ocupa a 4ª posição com 7 pontos, ao passo que as Ilhas Maurícias com 5 e a Eswatini com 2 pontos são os últimos da Série D da corrida aos Estados Unidos da América, México e Canadá. E na página internacional, o ex-presidente congolês Joseph Kabila reagiu depois de um promotor militar pedir a pena de morte durante o seu julgamento por traição na semana passada. Kabila denunciou um movimento político destinado a silenciar a oposição. Pouco passavam das 18 horas de quarta-feira quando o histórico ascensor da Glória descarrilou em Lisboa com dezenas de pessoas a bordo. Um primeiro balanço oficial deu conta de 15 vítimas mortais e de 18 feridos, 5 dos quais graves. Mais tarde, em entrevista à SIC Notícias, o diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira, adiantou que o número de feridos aumentou para 23. Entre os feridos está uma criança de 3 anos de nacionalidade alemã que foi resgatada por um agente da PSP. O Ministério Público anunciou que vai abrir um inquérito ao incidente do DIAP de Lisboa. Por sua vez, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários adiantou à agência Lusa que vai abrir uma investigação ao descarrilamento, mas devido à limitação de meios humanos na área ferroviária, apenas nesta sexta-feira iniciará a recolha de evidências no local. Perante o descarrilamento, o governo português declarou um dia de luto nacional. O elevador da Glória, capaz de transportar até 42 pessoas, é um dos ícones de Lisboa e é muito frequentado pelos turistas que visitam a cidade. O ex-presidente congolês Joseph Kabila reagiu nesta terça-feira após um promotor militar ter pedido a pena de morte durante seu julgamento por traição na semana passada. Kabila denunciou uma ação política destinada a silenciar a oposição. Este julgamento não tem nada a ver com a justiça, disse o ex-presidente congolês Joseph Kabila em um documento. Ele criticou seu sucessor Félix Tshisekedi, dizendo que não assumiu a responsabilidade pelos fracassos de seu governo. Kabila também acusou Tshisekedi de corrupção relacionada às províncias mineiras de Katanga. O ex-chefe de Estado também pediu diálogo entre todas as partes do cenário político nacional. A reconciliação não virá nem de acordos parciais, nem de julgamentos seletivos, disse Kabila. O ex-presidente encerrou o seu exílio autoimposto de 2 anos em abril, quando chegou a Goma poucos meses depois que os rebeldes do M23 tomaram a cidade oriental. O Senado congolês posteriormente revogou sua imunidade parlamentar, abrindo caminho para procedimentos legais. O ex-presidente está sendo julgado à revelia perante o Supremo Tribunal Militar desde o final de junho, em um caso de traição que inclui crimes de guerra, estupro e assassinato. As autoridades congolesas o acusam de apoiar o grupo M23, apoiado por Ruanda, e conspirar para derrotar o governo. Kabila descreveu as alegações como falsas e politicamente motivadas e denunciou a falta de provas. Na quarta-feira, o Parlamento da Grécia aprovou uma lei estipulando que os migrantes indocumentados que entram na Grécia vindos de países terceiros, considerados seguros pela União Europeia, não têm direito a asilo. Eles terão que voltar para casa ou serão detidos por 2 anos e enfrentarão multas de até 10 mil euros. Falando ao Parlamento nesta semana, o ministro da Migração, Tanos Plevris, disse que os direitos dos gregos que querem proteger seu país superam os direitos de alguém cujo asilo foi rejeitado e estava na Grécia ilegalmente.
A nova lei marca o mais recente movimento do governo conservador para reprimir a migração. Desde que o primeiro-ministro Kyriakos chegou ao poder em 2019, a Grécia construiu uma cerca em suas fronteiras ao norte e aumentou as patrulhas marítimas para impedir que os migrantes tentem entrar no país. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo.